Olá, professor Serra aqui com vocês mais uma vez, para a gente continuar o adorado estudo da queridíssima matemática. O curso aí do Começando Matemática do Zero, né? Tá bem longe do zero a essa altura, né? Porque estamos começando agora a entrar em assuntos que não são considerados tão básicos da matemática. Por exemplo, o que eu vou passar hoje para vocês, que é a progressão aritmética, tá bom? Vulgo PA, né, para os mais conhecidos. Eu, infelizmente, estou mais uma vez sem acesso aí ao chat, né? Muito disso. Queria poder participar, né? Ver o que vocês têm de comentário, de pergunta e tudo mais. Eu costumo já ter um pouquinho de prática e ter alguma ideia de onde dá mais problema essa parte da matéria. Mas isso aí, né? Eu prefiro realmente ter a participação de vocês, mas tudo bem. Então, se alguém mandar mensagem parecer que o professor ignorar, não é o professor ignorando. Assim, minha tela aqui extra aqui costuma me ajudar às vezes, né? Então vamos lá. Eu vou tentar passar basicamente todas as regras principais, as formulinhas da progressão aritmética, e também fazer um pouquinho de exercício para treinar, porque não tem como, né? Matemática sem exercitar não vai, não adianta. Bom, então, para quem só conhece o comecinho da progressão aritmética, fique esperto que você vai aprender todas as regras, e para quem não sabe nada, bora conhecer essa parada aqui. Aí, ó, matemática. Então, primeiro, né? Progressão aritmética. O estudo de progressão, ele faz parte do estudo que a gente chama de sequências. E, cara, sequências, dependendo do concurso, né, que você vai prestar, é um assunto absurdamente importante. Eu diria que para praticamente todas as bancas hoje em dia. Todas elas adoram fazer questão de sequências, tá bom? A progressão aritmética é um tipo específico de sequências. Então, às vezes, até acontece de você pegar uma questão de prova que o edital nem tinha progressão aritmética, mas a questão era de sequências, e aí você aplica progressão aritmética, ela acaba dando certo. Às vezes acontece. Às vezes o cara que fez a questão da prova, ele estava com preguiça e ele preferiu chamar de sequência genérica, o que na verdade é uma progressão aritmética. E como PA, vocês vão ver, é um assunto que dá para você, por conta própria, descobrir boa parte das regras, das formas, você conseguiria fazer algumas passagens aqui sem conhecer a fórmula, apesar de que perderiam um certo tempo. Então eles até podem eventualmente cobrar PA em editais que não está escrito PA. Aí, obviamente, ele não pode fazer uma questão, por exemplo, que dependa aqui, né, que a gente vai chegar, da soma dos termos. Não tem como resolver isso aqui sem saber a forma. Bom, vocês vão ver a hora que chegar. Então, de resto, pode aparecer, tá? Pode aparecer. As sequências que caem em PA geralmente são sequências numéricas, né? Então, sei lá, um exemplo clássico aqui de sequência numérica, que não é PA, tá? Que eu tô pegando um caso que não vai dar progressão aritmética. Isso aqui. Isso aqui acho que era uma questão de prova, inclusive, dela. Isso aqui é uma sequência genérica. Tá bom? Sequência é isso, é você ter números, coisas ordenadas, tá bom? A questão da posição conta muito. Então você tem a ordem das coisas. A sequência pode estar subindo, pode estar descendo, pode estar subindo e descendo, pode estar positiva, negativa. Quando você estuda sequências genericamente, você tem sequência de figura, de letras, de símbolo. Às vezes você tem lá tipo exclamação e jogo da velha, na mesma brincadeira. Agora, essa sequência que eu bolei aqui é uma sequência formada da seguinte regra: ó, daqui para cá, do 2 por 3 eu aumentei 1, do 3 por 5 eu aumentei 2, do 5 por 9 eu aumentei 4, daqui para cá eu aumentei 8, daqui para cá eu aumentei 16 e daqui para cá eu aumentei 32. Então, uma questão genérica de sequências costuma ser assim: os números originais parecem basicamente aleatórios. E conforme você vai fazendo algum estudo, você consegue perceber algum padrãozinho, tipo, olha, professor, está sempre dobrando tal. A questão de sequência, na verdade, é um pouco. Esse é um exemplo fácil, tá? As questões de sequência elas podem ser muito piores que isso. Mas o problema é esse, é você perceber que tipo de conta amarra esses números. Quando a gente está na progressão aritmética, você não tem mais que ficar adivinhando. Existe uma regra já pré-estabelecida para ser considerada progressão aritmética.
E aí dá uma olhada nesses números aqui, observa esses números e vê se você percebe qual é essa regra, né? Ah, professor, eu reparei que daqui para cá aumentou 4, daqui para cá aumentou 4, daqui para cá aumentou 4, e daqui para cá aumentou 4, 4, aumentou 4 e aumentou 4. Exato. Nessa sequência aqui que eu bolei, para você sair de um termo e chegar no próximo, você sempre soma 4. Não é que uma hora soma 4 e outra hora soma 5. Não, não, não. Tem que ser sempre o mesmo número. Para ser considerado progressão aritmética, tem que ter essa coincidência, vai, digamos assim. Bom. Ah, vai sempre aumentando? Não, pode diminuir. Diminui 5, diminui 5, diminui 5, diminui 5, diminui 5, diminui 5. Isso pode acontecer também. Tá bem? 5, aí 5 e aí cai 5. Os dois casos são progressões aritméticas, desde que a variação seja sempre a mesma. A variação pode estar subindo ou pode estar descendo, mas sendo constante, como a gente fala, é progressão aritmética. Nesse último exemplo aqui, aumenta 12 de um termo para o outro. Bom, agora vamos lá. No primeiro exemplo, esse cara que está somando sempre, essa variação, na verdade, em todos os exemplos, tá? Essa variação é o que a gente chama de razão. Progressão aritmética. Toda progressão aritmética tem uma razão. A gente costuma representar pela letra R e nesse primeiro exemplo é 4, a razão. No segundo exemplo, a razão é menos 5. E no terceiro exemplo, a razão é 12. Então, razão é nome dado a esse número que se mantém sempre o mesmo nessa sequência, que vai sempre somando a mesma coisa, sempre subtraindo a mesma coisa. Esse valor, né, que gera essa constância aí da variação é chamada razão. Mas, como eu falei, quando a gente trabalha com sequências, a questão da posição dos números faz muita diferença. Esse cara é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então existe uma forma matemática de você representar as tais das posições. Que é você usar. Puta, isso até pode variar, mas o padrão que você vai encontrar por aí é a letra A. Você usa a letra A acompanhada de um índice. Então, por exemplo, o primeiro número aqui dessa sequência, que é o 2, a gente chama ele de A1. Então, o índice indica a posição do número e o valor aqui é exatamente o número que está na sequência. Então, o A2, quem que seria? O A2 seria 6. Quem seria o A3? Seria 10. Seria o A4? Seria 14 e assim por diante. Seria aqui, vamos chamar de A1 25? Isso. Ou você até pode, puta, é que isso é raro, mas você poderia chamar de B1, por exemplo. Quando os caras querem complicar a sua vida, eles criam duas sequências ali na sua vida, dão letras diferentes para elas, mas isso não muda, tá? Numa história em que você, digamos que você está começando do zero, você pode chamar isso aqui de A1. Se você quiser analisar várias ao mesmo tempo, aí você tem que ficar dando letrinha diferente. Mas é só frescura matemática. A sua vida isso não muda absolutamente nada. Mas só para você conhecer, né? Não custa nada. 6 é 15 e assim em diante. Bem, então lembra, né? Essa escrita aqui, ó, a partir de agora, quando você se deparar com esse tipo de informação, você tem que, digamos, ser autossuficiente para ler toda essa informação. Professor, tinha lá um enunciado mencionou uma progressão aritmética, e no meio do enunciado eu tinha isso aqui, ó, 7 igual a 18. Tá bom. O que isso quer dizer? Significa o A7. A índice 7 igual a 18. Isso aqui quer dizer que quando você montar sua progressão, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o sétimo termo vai ser 18.
Bom, então, o que está aqui indica a posição, o que está aqui indica o número que efetivamente faz parte da sequência. Aqui vai sempre esse número inteiro, bonitinho, né? Aqui pode ser quebrado, poderia ser 18,5, tá? Isso aqui e depende da história. Tá bem, mas o que eu falei, a partir de agora, se aparece essa informação na sua frente, você tem que saber identificar o que é. Claro que isso vale tanto para progressão aritmética quanto para progressão geométrica, como na verdade para qualquer sequência. Qualquer sequência pode ter escrito A7 igual a 18. Então, mesmo que não fosse uma PA, se tem informação A7 igual a 18, quer dizer que o sétimo termo vale 18. Ou mesmo que eventualmente o tipo de sequência aí que você está trabalhando não se encaixe exatamente em PA, PG, sei lá. Dane-se. Mas é uma notação bem comum. Bom, uma coisa que eu gosto de comentar é que essa sequência aqui que eu inventei, né, para usar de exemplo na aula, não é que eu inventei que nunca existiu antes, tá ligado? É que eu chutei esses números. A forma como eu criei essa sequência foi exatamente com esse combinho de informações. Eu decidi onde é que a sequência começa. Falei, quer saber? Essa aqui eu vou começar do 2. E eu decidi como ela avança. Vai avançar de 4 em 4. E pronto, com essas informações, com essas duas informações, eu consigo montar a sequência inteira. Eu parei no 30 por preguiça, obviamente, mas isso aqui eu poderia continuar para 34, 38, certo? Eu poderia avançar. Eu quis parar no 30 para ficar finita. Essa aqui, na verdade, a minha ideia era deixar infinita, tá? Era deixar os 3 pontinhos, mas esqueci de escrever isso. Então vai ficar sem. Tá bom, mas a base, toda vez que você pegar, toda vez que você se deparar com uma progressão aritmética em alguma questão, seja uma sequência que o enunciado apresenta para você, seja quando você pega uma historinha, tipo isso aqui, o cara que fez a questão, ele se preocupou em qual era o primeiro termo e qual era a razão. Independente de que conta você tem que fazer, do que você vai ter que buscar, do que ele está pedindo, o cara que fez a questão já pensou nessas duas informações, porque são as duas principais. A partir daqui você constrói absolutamente tudo. Bem? Então, saber onde a sequência começa e como ela avança já era. Você tem todas as informações que você precisa. Bom? Então, por exemplo, isso aqui é uma questão recente, inclusive, tá? Então, desse ano, aliás. Olha só. Três números formam uma progressão aritmética de razão 3, cuja soma é igual a 18. Uma PA de razão 3. Opa, peraí. Então são três números. Então você vai ter 1, 2, 3. Só que a razão deles é 3. Eu não sei quanto que vale o primeiro, né? Mas o segundo é o valor do primeiro aumentado em 3. E o terceiro é esse aqui aumentado em 3. Ou seja, era isso aqui aumentado em 3. Moral da história é que se eu descobrir quanto que vale esse primeiro, que eu não sei, então vou chamar de x, eu descubro o segundo, que vai ser x mais 3. Eu posso pagar só isso aqui. E aí automaticamente eu descubro o terceiro, que vai ser x mais 3 mais 3. Vai ser x mais 6. Tá direto isso aqui, né? Sim? Com isso, eu criei uma PA de razão 3. Eu não sei onde começa, não sei qual é o primeiro valor, mas aí aumentou 3 para cá e aumentou outros 3 para cá. Se tivesse mais, x mais 9, x mais 12, certo? Se a sequência continuasse. Agora, no enunciado foi que a soma vale 18, então se eu somar esses três termos, o primeiro, que é o x, com o segundo, que é x mais 3, com o terceiro, opa, ficou torto, caralho, com o terceiro, que é x mais 6, isso aqui tem que dar 18. E é aquele velho problema da matemática, né? É difícil você fazer uma coisa que não cai em equação do primeiro grau. Difícil, meu. É difícil você bolar um assunto que acabe, né, bolar uma questão que não passe por isso aqui. Certo? Então, vamos lá. X mais x são 3x. 3 mais 6 dá 9. Passou o 9 subtraindo 3x. É 18 menos 9, que é 9, né? E aí divide por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3.
Cuidado para não cair no reflexo, porque o enunciado quer saber a sequência, né? O primeiro termo vai ser 3, o segundo é 3 mais 3, o terceiro é 3 mais 6. Pode ver que isso aqui é uma PA de razão 3 e a soma, se você somar esses caras, vai dar 18. Ele quer saber o termo central, que é esse aqui, que é o 6, alternativa C. E eu aposto, mesmo que não necessariamente aqui ao vivo, mas depois, né? A maioria do pessoal assiste a aula depois, eu aposto que tem aluno pensando, pô, professor, mas na minha opinião você fez cagada, cara. Tinha um jeito muito mais fácil de trabalhar isso aí. E eu conheço esse jeito. Eu não queria falar antes, né? Gosto de guardar segredo para a hora que for mais interessante. Mas existe um. Puta, é que é tão específico, meu. É tão específico. De verdade. Tem aluno que decora. Porque se você vai, por exemplo, na plataforma do Que Concurso lá, busca questões de PA, você vai. Se você resolve umas 30, 40 questões, que é o ideal, né? Pra você. Sério. Aí você vai ver que a ideia que eu vou dar agora ela é específica, mas ela tem que aparecer algumas vezes. Né? Não é uma de 40 que vai aparecer. São três, quatro. Bom, mais ou menos isso. Então tem alunos às vezes que já decorou, que já se deu o trabalho de decorar. Se você está com espaço aí no seu HD para caber mais informação desse tipo, eu aconselho que você tente pelo menos aplicar a regrinha que eu vou passar aqui agora. Por quê? Como é que a PA funciona? A sequência vai avançando, sempre somando a mesma coisa. Isso não é, digamos, uma mão única, certo? Se eu souber onde a sequência começa, eu consigo, né, descobrir como é que ela vai avançando. Legal. Agora, se eu souber o meio da sequência, eu consigo tanto avançar a partir do meio quanto recuar. Bom, então, se você tiver uma certa sequência fixa, você é capaz de ler tanto a ida quanto a volta. Seja aumentando, diminuindo, dependendo se a sequência é crescente, decrescente, né, são os termos técnicos. Então, qual é a ideia aqui? Quando você tem uma PA com três termos, cara, tem que ser com três termos. Mentira, poderia ser com cinco ou com sete. Tem que ser número ímpar, mas a gente decora só o caso em que são três termos. O que acontece, ó? Três termos, que é o que acontece aqui, ó. São três números. Eu vou escrever os três números, na verdade, em função do termo do meio. E não é nem porque é o que ele pediu, tá? Não é nem porque é o que ele pediu. Se o enunciado apresenta três termos em progressão aritmética, o ideal. Se não tiver nome dado, né? Às vezes o enunciado fala: olha, os números 2, x e y formam uma PA. Não, aí é outro rolê. Aí você não consegue improvisar. Mas aqui, quando são três termos que você tem que inventar, que não tem cara nenhuma deles, o ideal é chamar o do meio de x. E aí, a partir desse x, se você for avançar na sequência, você soma a razão, que no caso é 3. E se você for recuar na sequência, você tira a razão. Você tira 3. Por que isso aqui é útil? Porque puta, é muito comum questão ser feita com alguma informação desse tipo. Então, essa hora que você for somar os números, x menos 3 com o x com o x mais 3, para dar 18, acontece uma parada muito louca, que é você está subtraindo 3 e somando 3. Você tem na mesma conta o mais 3 com menos 3. Tchau, tchau, isso aqui vai embora. X mais x vai dar 3x. Ó, passou aqui dividindo. X vai dar 6. Ah, Y, mas o X não era 3? Não, não, não. Então, depende de quem você chamou de X. Você chamar coisas diferentes de X, você vai ter resultados diferentes. Se o X vale 6, ó, repara que 6 menos 3 dá 3 e 6 mais 3 dá 9. Então você tem os mesmos números. Como ele queria o termo central, né? Você nem precisaria ter feito tudo isso aqui. A hora que o X deu 6, realmente é que você poderia marcar direto 6. Bem, mas é um truque muito bacana. Quando você tem três termos em PA, você escrever em função do termo do meio. Então o anterior é x menos a razão e o seguinte é x mais a razão. A razão pode ser positiva, pode ser negativa, sei lá, isso aqui está aumentando, está diminuindo. Né? Nomes, tá? Isso aqui é uma PA crescente.
O item B é uma PA decrescente. Vai diminuindo. Aumentando, que está diminuindo. Razão negativa vai cair sempre. Tudo bem? Então, repara o que é interessante vai dessa primeira questão. Geralmente, aluno que já estudou bastante progressão aritmética decorou as formulinhas e sabe que dá para você se apoiar bem nas fórmulas, né? Tem assuntos da matemática que nem sempre vale a pena você decorar a fórmula, que às vezes você entender de onde vem facilita muito. PA, no geral, quem decorou as formulinhas consegue se basear nas fórmulas e dá para você resolver todas as questões só utilizando as fórmulas. Às vezes você perde um pouco mais de tempo, tá? Mas alguns consideram útil. Agora, tem algumas questões que você não precisa apelar para a fórmula. Quando são poucos números, geralmente dá para você improvisar alguma solução interessante. Tipo isso aqui. Isso aqui é a questão do CESP, né? Sebrasp, para você avaliar se está certo ou errado, né? A afirmação lá no final. Esse comecinho aqui não serve para nada, tá? Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado em relação ao tempo de duração do atendimento. Um estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Todas as pessoas que procuram esse setor buscam a solução de um mesmo tipo de problema, demandando assim o mesmo tempo aproximado. A partir disso aqui, julgue o seguinte item se é verdadeiro ou falso, né? Se está certo ou errado, né? Suponha-se, sai daí. Suponha-se que em 2022 a quantidade de atendimentos no setor tenha crescido mensalmente em A, com razão igual a 75. A quantidade de atendimentos. Mas e o tempo? Então, isso aqui era para algum. É questão do CESP e Sebrasp, né? Isso aqui foi usado para várias afirmações. A de PA era essa aqui, né? Só peguei essa. Aritmética com razão é igual a 75. Nesse caso, se em julho de 2022 foram registrados 2.500, então em janeiro de 22, no mesmo ano, né? Será janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tá vendo? São 2, 3, são 7 meses. O cara fala, olha, se partindo do princípio de que em julho você teve 2.500 registrados e cada mês forma uma PA de razão 75, positiva, crescente, tudo mais. Fala a verdade, é muito mais fácil você ir voltando 75, 75. Aliás, você nem precisaria passar de mês por mês. Você pode até acelerar a conta se você quiser. Vou passar mês por mês, então tira 75, vai ficar 2.425. Tira 75, 2.350. Tira 75, 2.275. Tira 75, 2.200. Tira 75, 2.125. Tira 75, 2.050. Exato. Janeiro, então, é 2050. Ele falou que seria superior a 2100. Tá errada. A afirmação dessa questão está. Quando você tem pouquíssimos termos para trabalhar, dá para você não depender de forma. A questão aqui é, olha o que você precisava saber. Putz, progressão aritmética o professor falou, quer dizer que tem sempre a mesma variação, sempre aumenta ou diminui o mesmo número fixo, sempre igual. Que é o que a gente chama de razão também, você tinha que lembrar do nome. Eu, no geral, não sou muito fã de lembrar nome, mas eu sei que as provas às vezes apresentam. Então tá, 75, aí você tinha que saber a ordem dos meses, e pronto. 2500 é só ir voltando. De novo, se você pensar um pouquinho, daria para você fazer a volta toda de uma vez. E justamente esse tipo de ideia de vamos pular o meio do caminho e vamos ligar do começo lá no final, do final lá no começo, pular alguns termos, é o que a gente chama de termo geral. O termo geral da progressão aritmética é a expressão que vai ter essa cara.
que não é o A1, que não é o A2, que não é o A3. É uma expressão genérica que vale para qualquer posição. Isso que é chamado termo geral. Ele serve exatamente para geral, para todo mundo. Qualquer posição que te interessar, você vai aplicar essa conta. Como eu preciso passar bastante coisa de PA hoje, chegar, por exemplo, na parte da soma, eu não vou demonstrar desde o começo de onde vem essa conta. Eu vou só mostrar primeiro a fórmula, só para dar uma assustada, tá ligado? Todo mundo vai falando, nossa, professor, o que é isso, velho? Tem A, tem N, tem R, tem letra pra caceta. Cadê os números? Tem só um aqui, um aqui. É, é uma formulinha que assusta. Geralmente, quando algum aluno erra essa conta, é porque esqueceu disso aqui, ó. Por quê? Vamos supor que eu falo para vocês. Deixa eu ver. Que no primeiro dia do mês. Ceta. Eu quero dar um contexto, vou tentar buscar alguma coisa que faz sentido, mas eu não vou chegar. No primeiro dia do mês eu corri, sei lá, 7 quilômetros. Muito espaçados, tá? Contando desde a manhã até o bem de noite. Contando vamos supor que deu 7 quilômetros. E aí no segundo dia eu aumentei 3 quilômetros. Foi para 10. Tá vendo? Eu não gosto de exemplo tão contextualizado porque não faz sentido. Eu já tô correndo mais que o maratonista, né? Terceiro dia, 13 quilômetros. Então vamos supor que foi formando uma PA. Se eu quiser, por exemplo, não passar pelo meio de campo e pular direto para, sei lá, sexto dia, eu posso falar, eu sei que a cada dia que passa, eu estou aumentando 3 quilômetros. Ou seja, do primeiro dia, se eu quiser logo pular para o sexto, basta eu ver quantas aumentadas, digamos, foram feitas. Quantas vezes eu tive que aumentar 3. Então, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto. Eu tive que aumentar uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Ou seja, 7 foi o que eu fiz no primeiro dia. Aí eu comecei a aumentar 3, aumentar 3, aumentar 3, aumentar 3. Pô, quantas vezes você aumentou 3? Então, acabei de ver que eu aumentei 5 vezes. Multiplicação primeiro, né? 15. Aí tá vendo? Já dá 22 quilômetros. Longe pra caramba eu vou. Bem, a formulinha do termo geral é a que faz justamente esse jogo do meio de campo. Só que é aquilo. Ele não é tão útil quando você está indo do primeiro ao sexto. Ele é útil quando você está do primeiro ao 73º. Que aqui não vai fazer sentido. Aí, né? Certo? O número que eu vou chegar aqui vai ser surreal. Mas essa que é a ideia. A formulinha que está escrita aqui, ela serve para fazer exatamente isso. Porque não sei se você reparou, mas do primeiro dia para o sexto dia, passaram-se 5 dias. Então, se a posição é 6, eu somei 5 razões. Então, esse jogo de comparar posição com quantas razões você soma tem que ter esse -1 aqui no meio para dar essa correção. É mais ou menos assim, se você está no primeiro andar de um prédio, não estou falando do térreo, beleza? Se você está no primeiro andar de um prédio e quer chegar no 15º, eu tenho que subir 14 andares. É exatamente isso. Aqui que está o N-1. Ele está exatamente nessa mesma discussão. Você está indo para o 15º andar, mas você já está no primeiro. Você está saindo do primeiro termo. Você não está saindo do zero. Bom, por isso que você tem que fazer, digamos, essa correçãozinha aqui do N-1. Esse aqui, ó.
Eu comentei agora um pouco com vocês um negócio que eu estava, na verdade, com essa questão em mente. Isso aqui caiu numa prova da Vunesp, né? Inclusive era a Polícia Civil, né? Saiu o edital recentemente, né? Então a galera vai falar bastante sobre isso. Isso aqui que é uma prova do investigador, 2022, Polícia Civil de São Paulo, da Vunesp. Uma prova unicamente de raciocínio lógico, o edital só tinha raciocínio lógico, e tinha um termo lá, sequências genéricos, que é o que todas as bancas fazem. E aí caiu essa questão, cara. Leu o enunciado, ó. Os elementos de uma sequência são tais que do segundo elemento em diante, cada um é igual ao anterior, ó. Cada um é igual ao anterior, somado um número que não muda, que é sempre o mesmo, que é constante, R, por acaso positivo. Isso que está grifado significa isso aqui, tá? Tudo que está grifado do enunciado automaticamente remete à progressão aritmética. Essa sequência que o cara está inventando não é uma sequência genérica qualquer. Ela é uma PA. Tá? É uma PA. Acabou. Pô, professor, no edital tinha PA? Não, não tinha. Porque dá para você fazer essa conta. Dá. É só você simular esse raciocínio e imaginar, pô, como é que seria para chegar no 73? Seria do 7, né? Do primeiro pro 73, eu tenho que avançar 72 vezes. Cada uma dessas avançadas indica 3 quilômetros a mais. Pronto. Você faz uma conta genérica dessa. Mas aqui está o tal do N-1 da formulinha. Não dá para você. Dá, não é fácil. Não é que todo mundo vai automaticamente perceber na hora como é que funciona. Mas dá para você estabelecer uma linha de raciocínio que não passa pela fórmula de progressão aritmética para fazer a conta dessa questão. O que me incomoda muito, na verdade, é que o linguajar do enunciado é totalmente, puramente matemático. Bom, o enunciado é puramente matemático. Isso que não devia estar naquela prova. Mas tudo bem, já foi, né? Não vai mudar nada. A questão é justamente que eu tenho que deixar vocês preparados para esse tipo de coisa. Professor, eu fui fazer uma questão, uma prova que era só raciocínio lógico, não tinha matemática, e tinha sequências genéricas, sequências de figuras, sequências numéricas, sequências lógicas, sei lá, cada hora dá um número diferente. Mas não tinha progressão aritmética. Tá bom, aí o cara vai lá e bota essa questão. E dá para você se virar, dá uma puta volta para chegar nas contas sem usar a fórmula de PA, mas se você souber a fórmula de PA, a questão fica mais fácil. Não deveria cair esse tipo de coisa, tá? Eu sou totalmente contra. Tá escrito no edital PA, não é para cobrar nada que se assemelhe a PA, mas tá bom. Nem adianta entrar nessa discussão. Mas o que a Vunesp fez de cagada nessa prova aqui, não tá escrito. Primeira vez na vida que eu vi 20 questões de raciocínio lógico. Fizeram tanta cagada que a prova que acabou de sair o edital vai ter 6 questões. Quem se arrependeu demais do que foi feito ali no meio. Mas beleza, vamos focar aqui. Sabendo que essa sequência tem 100 números. Nossa, então você começa no primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto. E se tiver paciência, vai até o centésimo termo. Não. Se você quiser pular o meio do caminho, pular o meio de campo, vai ser muito mais fácil com essa forma. Não, professor, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, cara. Vou de um em um. Eu sei que se você tiver 20 minutos sobrando da questão e não lembrar a fórmula, você vai de um em um. Beleza. Mas a ideia aqui é que você não dependa disso. Os dois menores elementos. Detalhe, ele falou que a sequência está sempre somando um valor positivo. Se você soma coisas positivas, ela vai aumentando, tá? Então, os dois menores elementos, na verdade, são os dois primeiros. Essa sequência começa no menos 21 e depois vai para o menos 16. E se ele me deu dois termos seguidinhos da PA, quer dizer que eu já sei qual é a razão. A razão é 5. Hein? A razão é 5. E a pergunta que ele faz, espera aí, a soma de R com o maior termo da sequência. Ele quer saber isso aqui.
Ele quer saber o A100 mais o R. Tecnicamente seria o A101 que ele está pedindo, tá? Mas, de novo, como essa questão não era tão feita, né? Você não precisava fazer esse jogo. É só você descobrir o A100 e somar 5. Ah, pessoal, como é que eu descubro a 100? De novo, você pode de um em um, se você tiver muito tempo aí sobrando. Eu não tô nem um pouco afim de fazer isso. Ou você pode dar um jeito de pular o meio de campo. E o jeito para pular o meio de campo é usar essa formulinha. E se você for querer usar fórmula, e detalhe, tem questão que você é obrigado a usar fórmula, então vale a pena você conhecer a fórmula. Não é de, professor, mas aí eu prefiro dar essa roubada que você falou, de pular o meio de campo aqui do meu jeito. Então, mas tem questão que os caras são malandros, tem questão que não dá pra você fazer isso. Dependendo do tipo de informação que foi dada, informação que é cobrada, dá pra ele exigir que só resolva a questão quem conhecer a fórmula também, né? Esse detalhe. E se você vai, tá bom, professor, para de mexer o saco, vamos usar a fórmula. Então, tá bom, se você ainda não decorou a fórmula, o melhor caminho para você decorar a porra da fórmula é toda vez que você for usar, é você escrever de novo. A N 1 mais N menos 1 vezes R. Pô, professor, mas eu tinha acabado de copiar essa fórmula aqui. Eu fui fazer a questão sozinho, uma linha para baixo. Sim, copia de novo. Não importa. Se você precisa decorar uma fórmula em matemática e você está resolvendo exercício que acaba passando por essa fórmula, sempre escreva a fórmula de novo. Isso ajuda demais o seu cérebro a decorar. Bom, não é um truque bobo, não. Isso aí funciona bastante. Detalhe, coisa que eu não comentei aqui. Esse N que está aqui e esse N que está aqui são o mesmo, tá? Nos exemplos, talvez tenha ficado claro para algumas pessoas, mas eu garanto que não foi para todo mundo. Em matemática, geralmente, se você tem uma mesma conta, dentro de uma mesma conta, você tem uma mesma letra, quer dizer o mesmo número. Tá? Quer dizer que se o N, por exemplo, valer 18 aqui, ele também vai valer 18 aqui. Não pode aqui valer 18, aqui vale 42, não é assim que funciona. Se aqui vale 42, aqui é 42. Vamos ter a mesma. Mas e o A e o A? Não, lembra que eu falei? O A com índice, o A é usado só para mostrar que se trata de sequências. Poderia ser B e tal. Mas o A é mostrado para isso, para falar, ó, a gente está estudando sequência, progressão, né? APG, qualquer coisa. Agora, se esse índice for uma letra e no meio da conta tiver a mesma letra, puta, porque é o mesmo número. Então, se eu tenho que descobrir o A100 na questão, quer dizer que onde está escrito N, eu vou colocar 100. Detalhe, né? O A1, que é o primeiro termo, é menos 21. Vai ficar 100 menos 1 vezes a razão, que é 5. Por quê? Porque o número que está aqui vai exatamente aqui. Tem que ser o mesmo cara que vai aqui. É o mesmo, é o mesmo. Se você quiser a posição 7.000, exato, exato. Você vai botar 7.000 aqui. Nessa questão, buscar a posição 7.000 ajuda porra nenhuma. Então a gente vai focar no A100, que é o que interessa. E é só fazer essa conta. Vai ficar então menos 21 mais 100 menos 1, que dá 99. Vezes 5, faz a multiplicação primeiro. Dá 495. E tirando 21, dá 474. Professor, olha só em 474. Não é isso. Lembra que a questão que é isso aqui, velho. E a questão está pedindo é o A100 mais o R, que é 5. 479. Ah, como o cara pediu A100 mais R, que é o que eu falei que dava o A101, talvez desse para você fazer algum tiquinho de conta diferente. Economizaria uma passagenzinha aí. Mas no geral, a forma genérica de se resolver é essa. Então a formulinha do termo geral, ela. O normal.
O momento em que você costuma ter que recorrer a ela é quando você precisa mencionar na sua conta algum número da sequência que está numa posição diferente. Geralmente uma posição distante. Bom, então, a gente costuma apelar à forma do termo geral quando é mencionado, seja porque ele está cobrando, seja porque ele te deu, não é mencionado, né, de algum jeito, um número que está numa posição um pouco distante. Ah, professor, quer dizer que aqui não dava para usar então nessa questão? Não, dava. Dava para você chamar isso aqui de A1, A2, A3. Dava para você jogar isso aqui na fórmula. Dava. Dava para você fazer isso aqui jogando fórmula também. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Dava. Dava para você chamar isso aqui de A7, fazer as contas e tudo mais. Então, sempre que é mencionado porque ele quer, porque te deu, sei lá, algum número que está fora do primeiro, que não é só o primeiro, a forma do termo geral vai acabar sendo útil. Você pode ter caminhos alternativos para resolver, mas a formulinha seria útil. Minha garganta hoje não está muito boa, né? Então, bastante água aí. Vamos lá. Olha, vou te falar que tem dias que o professor escolhe algo que ele mesmo não gosta, né? Nossa, puta, essa questão até, eu até acho bacana. Assim, em sala de aula eu sou obrigado a treinar a parte de progressão aritmética. O assunto da aula é esse, eu tô perdendo todo esse tempo com vocês aqui, já são quase 15 para ah, só discutindo esse tipo de coisa. Então eu vou acabar usando a forma, mas eu aconselho, puta, seria muito, muito legal você descobrir um jeito que não depende de fórmula aqui para resolver essa questão. Seria bem bacana. Eu até deixo como desafio, será que. Vamos ver o tempo que eu gasto aqui, porque eu ainda tenho que passar soma, se der tempo eu explico qual seria pelo menos a linha de raciocínio se você não for usar fórmula. Mas essa daria, e seria muito louco. Vamos lá. O quadro abaixo mostra a sequência dos números naturais a partir de n igual a 1. Então n é 1, 2, 3, 4. Em seguida, duas sequências aritméticas, A e B. Aqui aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3, então vai continuar aumentando sempre 3. Aqui aumenta 5, 5, 5, 5, 5, vai continuar aumentando sempre 5. O valor de n para o qual pela primeira vez um elemento da sequência B é maior que o elemento da sequência A. Ou seja, na mesma posição, né? Não é falar, ah, professor, compara esse com esse, ah, compara esse com esse aqui. Não. É aqui. Se for avançando aqui, que horas, né, em qual n aqui vai acontecer e o cara do B fica maior que o do A. Tá bom, primeira solução, a solução ah, politicamente correta e da matemática, que usa a formulinha, que o cara que bolou a questão estava pensando. Tá bom, pensar na sequência A. Ela começa no 51 e a razão dela é 3. Eu falei para vocês lá atrás, né? Pô, se você conhece o primeiro termo e a razão, já era. Você descobre qualquer coisa que for necessária. Você descobre não só qualquer posição lá na frente, você descobre absolutamente qualquer informação que o cara quiser. Inclusive se ele pedir isso aqui, a soma dos termos que já já vou chegar. Sabendo o primeiro termo e razão, meu, você descobre tudo. Pode ser chato pra cacete fazer a conta? Pode, às vezes é. Mas você chega. Dá. Saiba que dá. A sequência B, ó, de novo, só. Você não precisa fazer isso na hora da prova, tá? Você pode usar a mesma letra. Só toma cuidado, porque, né, aí tem uma sequência aqui, outra aqui, para não misturar. Então, letra B.
A outra começa no 2. E a razão dessa é 5. Aí não tinha muito o que fazer. Vou chamar de razão linha. Vou mostrar que é do segundo caso aqui. Então tá, repara que conforme eu for avançando aqui, eu poderia até ir de um em um, mas eu. Tá vendo? Talvez eu tenha que avançar 20 posições, talvez seja um saco gigantesco fazer isso. A questão é que, partindo do primeiro termo, cada um dos próximos termos pode ser descrito de acordo com essa regra. Essa formulinha manda em absolutamente todos os termos dessa sequência, até depois do que os caras estão pedindo aqui. E óbvio que para uma pessoa que não está muito treinada, não parece muito, mas se você joga essas duas informações aqui dentro, a sua formulinha já fica com outra cara. Ou a n, se ele for A1, que é 51, mais n menos 1 vezes r, que é 3. Se você fizer a distributiva aqui, ó, discreta aqui, não tão discreta que some. Aqui, ó. Você vai ficar que o AN é 51 mais 3 vezes n, menos 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, 51 menos 3 vai ficar 48 mais 3n. Deixa eu ver aqui. Opa, 48, né? 58. Ainda bem que eu voltei para olhar. Sabe o que aconteceu, né? Na hora que eu estava clicando aqui para mudar de tela, eu estava olhando para isso aqui. Só. Será que é dislexia isso aqui? Não sei. Vamos lá. E o que isso quer dizer? O que quer dizer essa conta aqui? Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Se numa forma de matemática você tem a mesma letra em lugares diferentes, é porque é o mesmo número. Então, se eu quiser saber qual é a posição 19, eu troco aqui por 19. Se eu quiser saber a posição 703, eu troco aqui por 703. Tá bom? A questão é essa. Vai ser a mesma conta, o mesmo número para os dois. Ah, professor, e a sequência do B? Porra, mesma coisa. BN, então vou fazer a mesma coisa só com a letra B aqui. Seria o B1, que é o primeiro termo, 2, mais n menos 1 vezes a razão, que é 5. Então, Bn seria 2 mais 5n menos 5, e dá 5n menos 3. Beleza? Detalhe que você pode testar, tá? Ah, professor, deixa eu descobrir o B2 aqui. Tá bom, 5 vezes 2 menos 3. 10 menos 3, 7. Bim, 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 bim. Ah, professor, deixa eu descobrir o primeiro ali, o A3. É 48 mais 3 vezes n, que é 3. 48 mais 9 dá 57. Terceira posição, 57. Então, caso você tenha elementos da sequência, se você suspeita da conta que você fez, você pode testar. Então, de novo, esse caminho que eu estou fazendo não é o mais prático. Ele é provavelmente o mais didático, que a gente passa por mais progressão aritmética possível. O objetivo dessa aula não é só passar gabarito para vocês, é ensinar a matéria, é passar a progressão aritmética. E esse jeito maluco, a gente passa por muita progressão aritmética no meio. A questão é que esses termos são praticamente diferentes, são diferentes o tempo inteiro, né? Mas repara que o B cresce mais rápido do que o A. Então uma hora o B vai chegar no A. Então eu vou descobrir isso. Eu vou descobrir quando que chega um no outro, quando que eles ficam iguais. Quando que 5n menos 3 fica igual a 48 mais 3n. E sim, eu botei igual. Ah, o enunciado pediu maior. Eu sei, você poderia fazer com maior, tá? Botei igual aqui. Os dois vão dar a mesma coisa. Passou subtraindo. Aqui tu vai ficar 2n igual a passes para lá somando. 48 mais 3 vai ficar 51.
N igual a 25,5. Alguma vez, algum de vocês já foi num prédio e parou no andar 25,5? Se bem que realmente acho que eu nunca passei de 20 andares, né? Mas tudo bem. Pô, professor, 25,5 não. 25 eu já parei, 26 eu já parei. 25,5 não. Exato. A posição da sequência sempre é o número inteiro. Eu falei agora há pouco para vocês. Não pode ser número quebrado, a posição. O número em si, ele pode ser quebrado. Se aqui fosse 54,3, eu tô um pouco me ferrando, não faz a menor diferença. Agora, a posição tem que ser inteira. O que isso quer dizer? Lembra, ó, a sequência BN, ela começa mais baixo, só que ela cresce mais rápido. A sequência N começa mais alto, só que cresce mais devagar. É exatamente isso que acontece. Essa aqui já está no 51, mas ela vai avançar de pouco em pouco. Essa começa do 2 lá atrás, só que ela vai avançar mais. Então vai rolar essa corridinha aqui. O B vai correr mais, uma hora ele vai passar pelo A. Eu estava buscando esse ponto aqui. E eu descobri que isso acontece no 25,5, na 25,5 posição. Que não existe. Sabe o que isso quer dizer? E se eu parar na 25ª posição, eu vou parar antes desse ponto de encontro. E antes desse ponto de encontro, o A ainda ganha do B. Não é o que a questão quer. A questão quer saber quando que o B vai ganhar do A. Então vai ser depois do 25,5. Vai ser no 26. Alternativa C. Se fosse permitido 25,5, a resposta seria 25,5. Mas se deu 25,5, e detalhe, e essa conta, o N, podia ter dado 25,0003. A resposta ainda é a ser 26. Essa aqui é uma ótima questão até por causa disso. Porque só a aproximar o valor não está certo. Porque se tivesse dado 25,0003, a discussão seria a mesma. Quer dizer que no 25 ainda está o A acima do B. Então você precisa de mais uma posição, que seria no 26, que daí o B ganha do A. Então nem toda questão que deu quebrado você aproxima necessariamente para o valor mais próximo. Às vezes o contexto da história pode indicar para onde você tem que fazer a aproximação. Ah, mas se você tivesse colocado maior aqui desde o começo, você tinha mantido maior aqui, e aí era só saber que era 26. Eu tô ligado. Eu sei bem. Gastei mais tempo que eu queria, caso. O outro caminho, galera, que seria, era você ir atrás da diferença, da distância, digamos, que tem os dois. Daqui para cá a distância é 49, daqui para cá vai para 47. Aqui para cá cai para 45. Você vai ver que a distância cai de 2 em 2. Então dá para você transformar isso aqui numa outra PA. Ou nem usa PA, porque cai de 2 em 2. Aí você pode ver quantos dois tem que passar. Daria para você dar algum tipo de roubadinha em cima disso aqui. Ao invés de trabalhar com duas sequências diferentes, você trabalha com uma só. Beleza. Então vamos lá. Última coisa de PA aqui. Soma dos termos. Maluco. Eu garanto que todo mundo que está assistindo essa aula, 3 pessoas, imagino, todo mundo que está assistindo e que vai assistir no futuro, o professor na escola, quando você estava lá no colegial, médio, sei lá como é que você chama isso aí, o professor te passou essa fórmula aqui. Eu garanto. Pô, professor, mas eu não lembro. Ou você faltou, ou você é uma pessoa normal que não usa isso aqui para nada na sua vida e acabou esquecendo. Mas todo professor gosta de passar essa regra. Por quê? Porque é o único momento da matemática que existe uma história interessante por trás. Você imagina o que um matemático considera interessante, certo? Uma pessoa normal vai ser. Nossa, professor, que bosta isso aí. O problema é que essa história
ela vale a pena ser contada porque ela ajuda a lembrar como é que funciona a tal da forma. Porque existe uma forma, e eu poderia de novo jogar a sua forma para vocês, mas esse é o momento que eu acho interessante você saber de onde vem. Você tem pelo menos uma referência. Então eu vou ser igual todo professor de colégio, eu não gosto de fazer isso. E vou passar basicamente qual é a historinha por trás dessa brincadeira aqui. Então, existiu aí na história da matemática e da física, na verdade. Eu ouvi mais falar desse cara na física. Mas um maluco aí chamado Carl Friedrich, sei lá como é que fala direito, Gauss. Um maluco aí. Era desses gênios, tipo Newton da vida, um pouco menos famoso, né? Porque não jogaram uma maçã na cabeça do cara, mas era um cara absurdamente surreal, descobriu uma cacetada de coisa. E a história, basicamente, é que, né, não depois de velho, né? Mas ele criança. E assim, eu já ouvi versões de que ele tinha 4 anos de idade até versões que ele tinha 10 anos, né? Então eu jogo a média, na minha cabeça ele tinha 7 anos quando isso aconteceu. Puta, 4 anos eu me recuso, assim, eu acho que não faz sentido, tá? Mas parece que esse cara aqui, esse maluco, vou até apagar o nome dele, dane-se. Ele tava na escolinha dele lá, nessa. Sei lá, com essa idade, mano. Em outro país, em outro século. Eu nem sei que série que era. Se chamava de série, se ele tá no pré, se é jardim. Não faço a menor ideia. Mas ele tava na sala dele lá, com a turminha. E eles começaram a fazer uma bagunça gigantesca. Começaram a encher o saco da professora. A professora, como é professora, ficou puta da vida. Falou: olha, galera, vocês estão me enchendo o saco. Eu vou deixar todo mundo de castigo. E como punição, eu quero que cada um de vocês calcula quanto que dá essa conta aqui. Bem, essa vai ser a punição de vocês. Bora, vamos lá, todo mundo fica quieto, baixa a cabeça, faz essa coisa. Beleza. Parece que o plano da professora de ficar um tempo em paz deu muito certo, porque todos os alunos perderam puta tempo desgraçado para fazer isso, tirando esse arrombadinho aí do tal do Gauss. Parece que ele em 2, 3, 4 minutos, eu não lembro exatamente o número, mas em pouquíssimo tempo, muito menos tempo do que o esperado, ele simplesmente baixou a cabeça, começou a descansar. A professora achou que ele tinha desistido, foi ver, ele tinha feito uma parada genial, absurda, que eu vou aqui escrever para vocês de um jeito um tiquinho diferente da forma como ele escreveu lá, só para poder ficar mais fácil o jeito que eu quero explicar para vocês, tá? Mas a percepção do cara foi a mesma. Ele percebeu o seguinte, velho. Ele falou, mano, se eu juntar o primeiro com o último, 1 mais 100 dá 101. Ó, genial, hein? Calma. Se eu juntar o segundo com o penúltimo, essa soma também dá 101. Hum, eu, assim, vocês já sabem onde eu vou chegar, mas eu vou fingir que vai ser surpresa para todo mundo, de qualquer jeito. Se você juntar o terceiro com o antepenúltimo, 3 mais 98 dá 101. Se você somar, cacete, que cor falta? Primeiro, se você somar o quarto com o antepenúltimo, sei lá qual nome tem essa porra, 97 mais 4 dá 101. O que ele percebeu nessa tenra idade aí é que toda vez que ele juntava um número com outro, tava dando 101, né? Organizando, né, desse jeito, né? O jeito que ele organizou foi um tiquinho diferente, mas a percepção foi a mesma. Sempre tava dando 101. Ele falou, peraí. Se todo parzinho que eu formo soma 101, a questão agora é ver quantos 101s vão aparecer nessa brincadeira. Para saber quantas vezes o 101 eu tenho. São 100 números ao todo. Tá bom, só que eu tô juntando de 2 em 2. Eu tô fazendo parezinhos. Quantos parezinhos eu faço com 100 números? 50 parezinhos. É a conta dos 5.050. E sim, na minha opinião, qualquer idade que o cara tenha nessa faixa de 4 a 10, e o cara percebeu isso por conta própria, pelo amor de Deus, é coisa surreal de qualquer jeito. É para fazer qualquer indivíduo se sentir muito mal com a própria inteligência
Eu, no fundo, odeio essa história exatamente por esse motivo. Muito burro. Mas eu acho legal porque ajuda a entender a formulinha da regra da PA. Por quê? Porque essa sequência aqui é uma progressão aritmética. Mas tudo bem, tudo bem. Essa aqui é uma que é difícil convencer a galera porque é uma sequência muito específica, né? Vai de um em um, bonitinho, não tem nada. Puta, do 1 até o 100, 1, 2, 3, 4, 5. É difícil convencer a galera que o que acontece aqui acontece em todas as progressões. Então foi o seguinte. Chega aqui na primeira PA que eu passei para vocês. Soma aí 2 com 30. Dá 32. Soma 6 com 26. Dá 32. Soma 10 com 22. Dá 32. Soma 14 com 18. Dá 32. Mesmo quando a PA está diminuindo. Inclusive, desculpa. Mesmo quando a PA tiver com número negativo. 25 somar com menos 5 vai dar 20. É a mesma coisa que 20 com 0, que 15 com 5, que 10 com 10. Aí não tem parzinho para ele, né? 48 com 96 dá 144. 60 com 84, 144. 72 com 72, 144. Verdade. Pega, porra, vem pra essa questão aqui que não tinha nada a ver com nada. Se você somar 2050 com 2500, vai dar 4550. Se você somar 2125 com 2425, vai dar 4000. 100 com 400, 500, 25, 25, 50. E se você somar esse com esse, dá 2550. 4000, aliás, 550. Se você somar esse com esse, vai dar 4550. A questão é que qualquer progressão aritmética, qualquer uma delas, 2 com 17, 19, 7 com 12, 19. 51 com 60, 111. Isso aqui, eu não tenho fazendo a conta, mas vai dar 111 também. Sempre que você vai de fora para dentro na PA, ao primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o penúltimo, a soma sempre vai dando a mesma coisa. Qualquer progressão aritmética. Qualquer uma delas. Importa. E se vale para qualquer uma delas, como é que a gente estabelece, então, uma regra tipo. Cadê? Uma regra tipo isso aqui, que é uma regra genérica, que vale para qualquer sequência. Ah, tá bom, professor, como é que a gente estabelece agora a regra para soma? Então, como é que foi feito? É por isso que é boa essa história, cara. Como é que foi feito para chegar nessa conta aqui? O que é o 101? É o primeiro termo mais o último termo. Que no caso era um 100, mas se eu quiser fazer o bagulho genérico, passo a 1 mais a n. Então, se a sequência tiver 100 termos, aqui é o A100. Se a sequência tiver 500 termos, aqui é 500. Então, já tem n termos genéricos, né? A n. Isso aqui é o primeiro mais o último. E o que é o 50? Então, eu contei quantos números tinha. Na verdade, eu contei quantos parezinhos tinha aqui, que era o quê? É pegar o total de números e dividir por 2. Então, isso aqui, essa soma do primeiro com o último, acontece esse tanto de vezes. Isso dá a soma dos n primeiros números da progressão aritmética. É essa conta. Então, se você, por exemplo, né, precisar, por algum motivo, somar os 70 primeiros números de uma sequência, pegar o primeiro, faz o termo A70, vezes 70 dividido por 2. Pelo que eu falei, se tem uma mesma letra em vários lugares diferentes, é porque é o mesmo número. Detalhe, galera, a confusão que o pessoal faz nessa conta, quem estudou e na hora da prova faz merda, é porque na primeira formulinha do termo geral aparece a razão multiplicando. Na formulinha da soma aparece o N. A galera bota R aqui. Tá errado. O R tá aqui dentro, tá?
Uma questão como essa, por exemplo, para descobrir o A70, você perderia o tempo indo atrás do AN e tudo mais. Bem, mas essa historinha idiotinha, né? Como eu falei, que dá raiva de você ficar sabendo, ela é útil. Porque o raciocínio que foi feito aqui dá para você expandir e transformar em algo genérico. Pega o primeiro mais o último e você fala, tá bom, essa soma já basta, já dá 101. Todas as outras somas também dão 101. Agora é só ver quantos 101s aparecem. Por que deu 50? Então, porque eram 100 números e eu separei em parezinhos. Então, dividi por 2. Ah, professor, mas e se for um número ímpar de termos? Também funciona, cara. A matemática é foda, cara. Ela se corrige. Você pode não gostar, eu tô ligado. Você pode não gostar, você pode achar horrível, você pode achar o que você quiser, mas ela se corrige. Se for um número ímpar de termos, tipo o que acontece em algum dos exemplos aqui antes, tipo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, a conta se corrige. Que o primeiro com o último aparece, né, dá 20, aí você vê quantos 20 teve. Ah, mas aqui não tem 20, aqui só tem 10. Então, aí eu dividido por 2 corrige isso nessa parte, tá ligado? Muito louco. Só confia que dá certo para qualquer um. E de qualquer forma, isso aqui é formulinha genérica. Eu vou. Foi mal, mas essa hora já caceta, né? Vamos lá, eu preciso treinar, né? Pra ser a formulinha, não dá pra não treinar, né? Vamos lá, o tio de Rafael, PH, sei lá por quê, tem um projeto de depositar mensalmente certa quantia na sua caderneta de poupança para futuramente ajudá-lo no pagamento das mensalidades da faculdade. Pretende começar com R$ 45 e aumentar R$ 15 por mês. Ou seja, 60 no segundo mês e 75 no terceiro mês. Detalhe: o enunciado não menciona progressão aritmética. Nenhuma dessas duas palavras, nem a sigla PA, aparece no enunciado. Óbvio que na minha aula aqui, com o bagulho escrito aqui no canto, você sabe que se trata de PA. Na hora da prova, o que é interessante, entre aspas, dessa questão, é que você deveria sozinho perceber que se trata de progressão aritmética exatamente pela descrição. Ah, começou com 45 e daí vai aumentar de 100, desculpa, de 15 em 15. Então, o primeiro termo é 45, a razão é 15. O cara fala, bom, após fazer 20 depósitos, qual é o total depositado? Ou seja, eu depositei 45 no primeiro mês, e outros 60 no outro mês, e outros 75, e outros 70. Ele quer isso aqui, ele quer que você some essa parada. Você faça essa soma. Ele está pedindo aqui a soma dos 20 termos da progressão aritmética. Então você lendo o enunciado descobre que se trata de PA, o enunciado quer que você some, que você junte todos os 20 pagamentos. Tá bom. É para eu fazer a soma, professor? Você acabou de me falar, de me encher o saco, que se você vai usar uma formulinha, escreva A novamente. Com sempre aquela observação de que se tem a mesma letra, é o mesmo número. Então, a questão que é soma de 20 termos. É o A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Que sim, dá para simplificar, né? Tchau, tchau, 20 por 2 vai dar 10. Tá bom. Inclusive até o A1 a gente conhece, isso aqui vale 45. Repara que meu único problema é descobrir o A20. O enunciado não me dá o A20. Então, porque é o que eu falei, na formulinha da soma acaba aparecendo isso aqui, ó, que é a formulinha do termo geral. Então, para descobrir o 20º termo, eu vou atrás da outra fórmula agora. N. 1 N-1 vezes R. Eu deixei muito no cantinho. Ou seja, o A20 é A1 mais 20 menos 1 vezes R. O A1 eu já sei, né? 45. Então, o A20 é 45, mais 20 menos 1 que dá 19, vezes a razão que é 15, né? 15
15 vezes 20 daria 300, então tira 15, vai dar 285. Somou 45, dá 330. Não consigo precisar perder tempo com isso, tá? Mas tem uma interpretação para esse cara aqui. Isso aqui indica o 20º depósito sendo feito. O cara começou depositando 45, depois 60, 75. O 20º depósito que ele está fazendo é de R$ 330. Mas a questão é o quanto que ele acumulou. Então isso aqui vale 330 e o primeiro vale 45, né? Ou seja, essa soma vai dar 45 mais 330 vezes 10. 375 vezes 10, 3.750, conforme a alternativa C. Certo? Claro que né, você pode ter pequenas variações na questão. Ele poderia te dar o SN, pediu a 1, ele poderia te dar outra informação. No geral, de soma costuma ser assim, tá? A formulinha da soma ele costuma exigir na questão para você descobrir a soma, mas. Aquelas manipulações matemáticas. O cara pode começar a te dar uma outra informação e pedir essa aqui. Ele pode dar soma e pedir o N, sei lá. Você pode ter algumas variações aqui dentro. Bem, mas é isso aí, turma. Eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem tudo que foi feito. Como eu falei, é muita informação, muita regra, né? Muita fórmula, porque PA acaba exigindo muito. Espero que vocês treinem, né? Para continuar. Para não perder isso aí, né? Como eu falei, plataforma lá do que grande maioria das questões que está lá separada como PA tá certo. De vez em quando teve alguém que fez alguma mas não tem problema. A maioria que você vai encontrar lá realmente é desse assunto. Para descobrir em termo geral, soma com fórmula, sem fórmula, dá para você pegar uma cacetada de questões diferentes. Aí que eu espero que você faça. Bom, desculpa não estar com o chat. Isso. Mas infelizmente deve ser azar hoje. Eu vou parar por aqui. Desculpa também ter passado o horário, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado alguma coisa. E a gente se vê na próxima aula assim que é a opção. Então, um grande abraço a todos e até.